Olá, sou a Tailane. Oi, eu sou a Keila. Olá, eu sou a Jéssica. Um ácido graxo consiste em uma série de átomos de carbono unidos por ligações simples, saturado, ou duplas, insaturado, com um grupo carboxil e uma cauda hidrocarbonada. Apresentam diferentes tamanhos de cadeia, de 3 a 24 átomos de carbono, sendo que os de cadeia curta possuem de 4 a 6 carbonos, os de cadeia média de 6 a 12 carbonos e os de cadeia longa de 16 a 22 carbonos. Cada carbono na cadeia de ácido graxo possui 4 locais de ligação de hidrogênio. Quando todos os locais de ligação de hidrogênio estão saturados, o ácido graxo é classificado como saturado. Quando os ácidos graxos possuem apenas uma dupla ligação de carbono, são denominados monoinsaturados. Com duas ou mais duplas ligações, são chamados de poliinsaturados. No grupo de poliinsaturados encontram-se os ácidos graxos com a primeira dupla ligação ocorrendo no terceiro ou no sexto átomo de carbono a partir do carbono metílico terminal, N3 e N6, respectivamente. Os principais representantes da família N3 são o ácido alfa-linolênico ou ALA, o ácido eicosapentaenoico ou EPA e o ácido docosahexanoico ou DHA. E os principais representantes da família N6 são o ácido linoleico ou LA e o ácido araquidônico ou AA. Os mamíferos não possuem a enzima 9-desaturase. Assim, não conseguem sintetizar o ácido linoleico e o ácido linolênico. Sendo assim, esses ácidos são chamados de ácidos graxos essenciais. As principais fontes de ácidos graxos essenciais são as plantas terrestres e marinhas. O ácido linoleico pode ser encontrado em grande abundância nas sementes de plantas oleaginosas, principalmente nos óleos de soja, milho, girassol e nas castanhas. O ácido linolênico tem como principais fontes os fitoplânctons, as algas e os óleos de peixe. Os fitoplânctons, que se constituem na base da cadeia alimentar dos oceanos, sintetizam os ácidos docosapentaenoico, EPA, e docosahexanoico, DHA, os quais são encontrados em grande concentração nos óleos de peixes e em peixes de águas frias e profundas, principalmente cavala, sardinha, salmão, truta. Além disso, pode ser encontrado nos óleos vegetais de linhaça e canola. Quando o suprimento dietético dos ácidos graxos linoleico e alfa-linolênico é inadequado, há um processo de substituição destes pelos ácidos palmitoleico e oleico, que são dessaturados e alongados para formar ácidos eicosatrienoicos. O aumento de um ácido trienoico altera a proporção trieno-tetrano, a qual vem sendo utilizada com marcador de deficiência de ácidos graxos essenciais. O organismo possui preferência em metabolizar os ácidos graxos N3, sendo assim a ingestão ideal seria na proporção de 5 moléculas de ácidos graxos N6 para uma molécula de N3, podendo variar desde 3 para 1 e 10 para 1. Atualmente, são relatados vários benefícios na ingestão de ácido graxo poliinsaturado da série N3, sob a forma de alimentos, fontes, estando relacionado com a prevenção e tratamento de enfermidades cardiovasculares, doenças inflamatórias do trato gastrointestinal, infecção e, ultimamente, prevenindo lesões de alterações imunológicas em atletas.
Na atualidade, uma das grandes preocupações de saúde pública é a elevada mortalidade causada por doenças cardiovasculares. Essas doenças têm uma etiologia multifatorial e sua origem remota é uma combinação de diversos fatores de risco. Um exemplo dessa doença está na imagem a seguir, onde há um entupimento da artéria coronária causada, que é chamada de trombo. Porém, vários desses fatores de risco podem ser positivamente modificados pela ação de ácidos graxos essenciais. Dados experimentais e epidemiológico mostram a redução significativa da mortalidade das doenças coronárias, confirmando a atividade cardioprotetoras do EPA e do DHA. Os ácidos graxos poliinsaturados afetam a propriedade física da membrana, garantindo integridade, fluidez, estabilidade e sensibilidade ao dano oxidativo e atividade das enzimas. Além disso, tem como principal função manter a integridade das células endoteliais, prevenindo a aterosclerose e alterações cardiovasculares, estimulando a liberação de insulina, inibindo vasoconstrição e agregação plaquetária. Participa no desenvolvimento normal da placenta, do crescimento fetal e do desenvolvimento neuronal. E participa também das funções imunomoduladoras, sendo que diversas dessas funções estão restabelecidas com a síntese de eicosanoides, como a prostaglandina, leucotrienos e os tromboxanos. Os eicosanoides são metabólitos oxigenados dos ácidos graxos essenciais. Essa família é composta das prostaglandinas, leucotrienos, prostaciclinas, tromboxanos e derivados dos ácidos graxos hidroxilados. Os substratos para a formação de eicosanoides são o ácido dihomo-gama-linolênico e o ácido aractônio e o ácido eicosapentaenoico. Para a síntese dessa substância, o ácido graxo precursor é clivado dos fosfolipídios de membrana pela ação da fosfolipase. Os eicosanoides, em geral, regulam a atividade celular principalmente das alterações do nível de AMP cíclico, a qual, quando em níveis elevados, leva a um aumento da imunossupressão e um decréscimo da resposta inflamatória. A prostaglandina é uma da maior importância, visto que induz o aumento dos níveis de AMP cíclico em leucócitos, linfócitos T e B, além de suprimir respostas inflamatórias e imune das células B e T, fonte de natural killer, NK, e diminuir a apresentação de antígenos em macrófagos peritoneais. A importância destes ácidos graxos está na sua capacidade de se transformar em substâncias biologicamente mais ativas, com funções especiais no equilíbrio homeostático e em componente estrutural das membranas celulares e do tecido cerebral e nervoso. A importância dos ácidos graxos essenciais reflete-se nas mais variadas funções como promoção do crescimento, recuperação ou prevenção de anormalidades da pele, manutenção de níveis normais de fosfolipídios, síntese das prostaglandinas, manutenção da imunidade humoral, regulação do metabolismo do colesterol e síntese de esteroides e outras. Deficiência de ácidos graxos. Os rins são particularmente afetados pela deficiência de ácidos graxos essenciais. Desta forma, o controle da homeostase torna-se comprometido. Observa-se degenerações, dilatação, deposição de gordura e calcificação nos túbulos da córtex e nos ductos da medula, acúmulo de sangue entre os túbulos renais, entumecimento dos capilares glomerulares e espessamento da borda e escova dos túbulos proximais. No fígado, a consequência é a infiltração gordurosa nos hepatócitos e nas células de Kupffer, na região próxima ao centro do lóbulo hepático. Nas glândulas endócrinas, provoca um aumento no número das células basófilas na hipófise, ocasionando em uma progressiva deficiência na produção de FSH e aumento na produção de LH. Utilização dos ácidos graxos no tratamento de feridas.
Os óleos de origem vegetal são utilizados em ferimentos, principalmente em países da América Latina. Nestes óleos, os ácidos graxos mais abundantes são o oleico, linoleico e linolênico. A maioria dos estudos que abordam o tema ácidos graxos e cicatrização foram realizados na América do Sul, destacando-se o Brasil. Produtos à base de ácidos graxos essenciais para tratamento de feridas podem conter um ou dois ácidos graxos essenciais acrescidos de outras substâncias, tais como vitamina A, vitamina E e lecitina de soja, ou integrar formulações de triglicérides na cadeia média. Eles podem ter usos no tratamento e prevenção da dermatite amoniacal e úlceras por pressão, formando uma barreira protetora para a pele, impedindo a maceração, além de ser importante nos processos de inflamação celular, proporcionando alívio após a primeira aplicação e nutrição celular local, além de ter uma grande capacidade de regeneração dos tecidos. Todos estes componentes agem de forma a aumentar a resposta imune, acelerando o processo inflamatório e, consequentemente, estimulando o processo de cicatrização por meio de angiogênese e da epitelização, facilitando a entrada de fatores de crescimento na célula. O ácido linoleico exerce um importante papel quimiotáxico para macrófagos, sendo fundamental na expressão de componentes do sistema fibrinolítico. Favorece o desbridamento autolítico no leito da ferida por contribuir com a produção de metaloproteínas, induzindo a granulação e podendo acelerar o processo de cicatrização. Foi observado que o ácido linoleico é capaz de inibir o crescimento de Staphylococcus aureus, alterando a síntese de proteínas, parede celular, ácidos nucleicos e membranas celulares durante a divisão. No Brasil, temos disponíveis apresentações comerciais utilizadas no tratamento de feridas, genericamente denominados pelos profissionais como AGE, por exemplo, Dersane, Reptelin, Primoderme e Supriderme, entre outros.